Descubra como a resistência ucraniana se manifesta de maneiras surpreendentes e estratégicas. Você sabia que, além do conflito aberto entre a Ucrânia e a Rússia, há uma batalha invisível que se desenrola nas sombras? No dia 11 de outubro de 2025, os partisans ucranianos infiltraram as fileiras militares russas para proteger sua pátria. Com uma astúcia impressionante, eles conseguiram obter informações cruciais sobre as defesas russas em um golpe audacioso que abalou as estruturas do inimigo. Mas como isso se tornou possível? O grupo chamado Ateish, que significa fogo em tártaro da Crimeia, é composto por ucranianos e minorias étnicas que residem em áreas ocupadas. Estes indivíduos comuns se tornaram verdadeiros heróis, empregando táticas de guerrilha para minar a invasão russa. Sua mensagem é clara. Mesmo no desespero, a determinação das pessoas pode levar a um resultado extraordinário. Imagine como é o treinamento secreto para esses guerreiros. Eles são selecionados com base em seu patriotismo e dedicação, passando por um processo rigoroso que os prepara para enfrentar os riscos da ocupação. Cada agente recebe um plano minucioso, muitas vezes exigindo que se misturem à população local ou compilem informações de sites pró-Rússia. A segurança é a prioridade máxima, pois mesmo familiares próximos são ignorantes sobre suas atividades. Se descobertos, planos de evacuação são postos em prática para protegê-los. Os esforços desses operativos vão muito além da resistência convencional. Eles atuam nas linhas civis, fomentando descontentamento contra as autoridades de ocupação e, em casos extremos, destruindo suprimentos militares. A audácia dessas ações trouxe uma nova dimensão à guerra e superou todas as expectativas. Recentemente, eles não apenas conseguiram evitar que o exército russo se reabastecesse, mas também realizaram sabotações dramáticas em território adversário. Imaginemos um ataque a um trem de carga que transportava combustíveis essenciais para a guerra. Ao programar a explosão para ocorrer em um túnel crítico, esses militantes não apenas destruíram o trem, eles impactaram toda a infraestrutura de transporte entre a Rússia e seus aliados. E as outras nigulistras missões? Um agente no centro militar da Rússia incendiou um tanque inimigo, aproveitando o momento de distração. Em outra ocasião, um ataque a uma subestação elétrica causou milhões em danos, afetando a capacidade de produção militar russa. Essas operações de sabotagem estão mudando a dinâmica do conflito e expandindo o alcance da resistência ucraniana. Conforme a guerra continua, o que mais a resistência revelará? Até onde os ucranianos estão dispostos a ir para defender sua liberdade? Com o escopo de operações que se estende por centenas de quilômetros de território russo e uma determinação que queima como fogo, a resistência está mais viva do que nunca. O que a aproximação trará? A história ainda está sendo escrita, e suas páginas são preenchidas com coragem, inovação e um desejo insaciável de liberdade. A história repentina de resistência contra a invasão da Rússia na Ucrânia não se limita apenas às frentes de batalha. Recentemente um grupo clandestino chamado Ateish, cujo nome significa fogo em tártaro da Crimeia, emergiu como um símbolo de ousadia e determinação. Este coletivo, formado por ucranianos e minorias étnicas russas, tem como objetivo desestabilizar as forças ocupantes. Operando nas sombras, eles são um reflexo da coragem de pessoas comuns que lutam contra a opressão. Ateish não é apenas uma organização qualquer. Sua presença se faz sentir em cada parte do exército russo, revelando a profundidade da infiltração e da resistência. As ações de seus membros são coordenadas de maneira estratégica, sob a orientação da inteligência ucraniana. Em uma entrevista reveladora, Sasha, de Forças Especiais Ucranianas, compartilha detalhes sobre o processo de seleção e treinamento dos infiltrados. Esses agentes, motivados pelo patriotismo, buscam uma maneira de contribuir para a luta, mas não estão apenas armados com boas intenções. O treinamento que recebem é intenso e meticuloso. Os candidatos passam por um rigoroso processo de seleção, que inclui treinamentos em áreas remotas, longe da ocupação russa, desenvolvendo planos específicos para cada agente de modo que sua segurança esteja sempre em primeiro lugar. A natureza dessas operações é tão secreta que, em muitos casos, nem mesmo familiares dos agentes conhecem suas atividades. O nível de comprometimento necessário é extremo, e o risco que enfrentam deixa qualquer um sem ar. Esta rede de resistência, longe da guerra convencional, tem como foco não apenas a luta armada, mas também a desestabilização do regime ocupante por meio de operações que minam a moral e a infraestrutura russa.
Aqui a guerra se transforma em um jogo de inteligência, onde a rápida comunicação e a cautela são essenciais para o sucesso das missões. Eles se infiltram nas administrações locais, manipulam informações e fomentam descontentamento entre os civis, tudo isso para criar um terreno fértil para suas ações. Entre as várias táticas, o trabalho sigiloso de Ateish é digno de nota. Em suas operações eles vão além da destruição física, buscando derrubar a confiança do inimigo. Sob o olhar atento da inteligência ucraniana, cada passo é monitorado, e um plano de evacuação é preparado para cada agente, garantindo que, se descobertos, eles e suas famílias possam escapar. As missões trazem padrões de tensão e adrenalina, mas também um alívio quando uma operação é concluída com sucesso. O impacto dessas ações pode ser sentido não apenas nas linhas de frente, mas também na vida diária daqueles que ainda convivem sob o domínio russo. O sopro de esperança e resistência emerge através do medo, mostrando que mesmo as forças mais opressoras têm seu lado vulnerável. A saga de Ateish é apenas um dos muitos desafios que a Rússia enfrenta em sua busca por controle total. O que acontecerá a seguir, em um território que traz consigo tanto sofrimento e luta? Somente o tempo dirá. Resumo do texto anterior. As operações secretas da Ucrânia envolvem agentes infiltrados, que atuam em regiões ocupadas tanto na Ucrânia quanto na Rússia. A segurança das ações é estritamente mantida em sigilo, e apenas 2 familiares podem saber sobre as atividades, se ambos forem membros da mesma força especial. Se descobertos, os operativos da Ucrânia têm planos de evacuação para cada nova missão. Caso um agente perca a coragem ou enfrente ameaças iminentes, a evacuação é realizada rapidamente, garantindo a segurança tanto do agente quanto de sua família. As missões são diversas e impressionantes. Esses agentes atuam na esfera civil da invasão russa, buscando formar uma resistência popular e promover descontentamento entre as autoridades ocupantes que tentam integrar a Ucrânia à Rússia. Essas ações muitas vezes envolvem métodos violentos para enfraquecer a influência russa nas regiões ocupadas. Os operativos não apenas desmantelam suprimentos militares, mas também podem atacar soldados inimigos. Devido à natureza dessas missões, a segurança e a dedicação dos indivíduos envolvidos são cruciais. A amplitude e o impacto dessas operações têm superado as expectativas, evoluindo de simples reconhecimento para sabotagens extensivas e ataques táticos que ocorrem a centenas de quilômetros da linha de frente. Retornando à incursão de 11 de outubro, surgiu uma revelação surpreendente nas redes sociais. Mesmo entre as unidades de elite do exército inimigo, há aqueles dispostos a ajudar a Ucrânia em troca de recompensas justas. Isso significa que a inteligência ucraniana e os grupos de resistência podem contar com tropas russas, incluindo minorias étnicas e até ucranianos conscritos. Em resumo, o apoio à Ucrânia alcançou tal magnitude que permeia as próprias fileiras do exército russo. E se a oposição oferece uma compensação justa, muitos estão prontos para se juntar a essa causa. O que isso pode significar para o futuro do conflito? Será que a resistência ucraniana está mais forte do que se imaginava? A tensão aumenta à medida que esses agentes secretos operam, moldando o curso da guerra de formas inesperadas. Veja só, imagine o choque de descobrir que há mais de uma maneira de se fortalecer na Europa, incluindo guerras com grandes potências como Ucrânia e Rússia, com batalhas aéreas intensas e patrulhas no céu, mas também uma guerra subterrânea e invisível, operada por heróis comuns que se tornam guerrilheiros extraordinários. Esses sabotadores trabalham nas sombras, impedindo invasões russas e recebendo apoio de países como os Estados Unidos, quando invasões estão prestes. Não é ficção, é uma luta real com drones e táticas para desestabilizar o inimigo, mostrando como a inteligência ucraniana supera obstáculos incríveis, desde recrutar desertores russos pagando bem, até sabotar infraestrutura vital. Em outubro de 2025, partisans ucranianos infiltrados em unidades russas preveniram ataques, fornecendo coordenadas para contra-ataques. Grupos como Ateish, formado por tártaros da Crimeia, Essia, russos étnicos e ucranianos, se infiltram em fábricas e unidades militares russas. Tudo coordenado por forças especiais ucranianas, como o SSO, que treinam agentes em segredo. Missões incluem sabotar suprimentos sem armas, criar descontentamento e até destruir infraestrutura, alcançando sucesso além das fronteiras, como no bombardeio de um túnel na Sibéria em novembro de 2023.
Então, em abril de 2025, um Partizan sabotou um tanque russo, e em junho, danificou uma subestação elétrica em Kaliningrado. Em outubro de 2025, outro sabotou uma ferrovia na Chuvasquia, interrompendo suprimentos de drones Chad. Os russos até usam trens blindados antigos para contrabalançar, mas a sabotagem persiste. Com a Operação Teia de Aranha sendo um marco, contrabandeando drones para bases aéreas russas. Será que você consegue imaginar o cheiro de fogo e metal queimado, o rugido dos motores de tanques ou o silêncio tenso antes de uma explosão subterrânea? E se eu dissesse que russos dentro do exército traem por dinheiro? Isso muda tudo. Em outubro de 2025, partisans ucranianos infiltrados em unidades russas, incluindo minorias étnicas russas ou ucranianos conscritos, preveniram ataques. Eles espalharam vídeos nas redes sociais revelando traições. Um Partizan sabotou um tanque em abril de 2025, aproveitando a distração de mecânicos russos. Ele se escondeu enquanto o fogo consumia o veículo. Após destruir o tanque e provocar um incêndio, o agente recuou despercebido para um local seguro. Alguns meses depois, em junho, agentes sabotaram uma subestação elétrica em Kaliningrado, Rússia, causando $5 milhões em danos e cortando energia para locais de produção militar. O agente entorreu o refrigerante do transformador de energia antes de atear fogo à instalação, causando danos significativos a instalações militares russas próximas. Você acha que dinheiro pode comprar lealdade até no exército russo? Sinta o cheiro acre de óleo queimado e o calor escaldante do metal derretido, enquanto mísseis explodem em silêncio subterrâneo. Será que a guerra russa se reduz a traições pagas? Após sabotar a subestação, o impacto reverberou por quilômetros, com sirenes uivando e luzes piscando na escuridão noturna. Mas a história vai além. Em outubro de 2025, um Partizan pró-ucraniano atingiu uma ferrovia a 600 quilômetros da fronteira ucraniana, na República da Chuvasquia, Rússia. Essa linha vital transporta drones Chad da fábrica Amarelo Boge para zonas de frente e implantação, uma distância como de Washington, depois de Cristo a Miami, mostrando quão profunda é a influência ucraniana no território russo. Esses sabotadores focam em infraestruturas críticas como ferrovias e plantas militares, essenciais para a máquina de guerra russa. Somente em 2023, grupos de resistência ucranianos na região de Zaporizhia executaram 10 operações bem-sucedidas de sabotagem ferroviária. Para contra-atacar, os russos reativaram trens blindados soviéticos para suprimentos com transportes de tropas, cargas e armas como canhões automáticos, chassis de veículos de combate e artilharia antiaérea. Eles levam equipamentos de reparo de trilhos emergenciais, permitindo vigilância e operações, mas trens são rígidos e previsíveis. Ao usar isso, a Rússia admitiu quão prejudicial tem sido a sabotagem ucraniana para sua economia e estratégia de guerra. O ápice é a Operação Teia de Aranha, liderada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, a SBU, ao contrabandeado 117 drones em caminhões para 5 bases aéreas russas. Imagine o zumbido constante de asas invisíveis, o cheiro de diesel nas pistas vazias, e a tensão de motores silenciosos preparando-se para a decolagem. E se russos vendem segredos por recompensas justas? Isso humilha o invasor, revelando fraquezas inesperadas. Em dezembro de 2024, partisans ucranianos detonaram explosivos em um trem de carga russo, carregando diesel e querosene a 3.000 milhas da fronteira ucraniana, causando explosão dentro do túnel Severansky de 9 milhas, nas montanhas siberianas. O alvo, não olhe o trem mas o túnel em si. Ao contrário de rotas terrestres abertas, túnel destruído tem ramificações maiores. Trilhos expostos podem ser substituídos rapidamente, trens rodando semanas depois. Mas esse túnel era elo crítico entre Rússia e China, importadora-chave de munições russas, levando décadas para operar, um dos mais longos do mundo. Sua destruição bloqueou o uso por meses ou anos, até limpar ruínas e estabilizar. Você sente o eco das explosões ressoando pelas paredes rochosas? Oprimir vibrações no solo sob seus pés, como terremotos controlados. Será que Putin sabe que seu império rachável em ruínas? Após o túnel, a força colossal paralisou cadeias de suprimento, com cheiro de fogo persistindo e pó cobrindo cidades distantes. De acordo com Zokhar, um coordenador de 20 anos do ATES, o movimento tem agentes por toda a Ucrânia ocupada e cidades russas, com cartazes de recrutamento em postes telefônicos até a Sibéria.
Eles infiltraram plantas da indústria de defesa russa e unidades militares, fornecendo inteligência detalhada para ataques ucranianos precisos. O número de incidentes notáveis com células de resistência ucranianas é esmagador. Em novembro tardio de 2023, sabotadores ucranianos colocaram explosivos em um trem de carga russo. Um agente infiltrado no centro militar russo lançou uma ousada operação de sabotagem na frente de Donetsk, incendiando um tanque russo. Ele escolheu um momento estratégico, enquanto mecânicos estavam distraídos, relaxando com bebidas e instalando armaduras adicionais no veículo. O ataque foi rápido e preciso, permitindo que o agente escapasse sem ser visto. Essa ação audaciosa foi apenas o começo. Meses depois, em junho, uma equipe de agentes ucranianos executou outra missão, desta vez sabotando uma subestação elétrica em Kaliningrado. O estrago foi imenso, resultando em prejuízos de 5 milhões de dólares e cortando a eletricidade de uma importante instalação militar. O agente descontrolou o refrigerante do transformador e ateou fogo no local, causando danos significativos às operações militares russas nas proximidades. Em outubro de 2025, um operador destemido atacou uma linha ferroviária a quase 600 milhas da fronteira com a Ucrânia, na República de Chuvashia. Essa linha era crucial para o transporte de drones de ataque Shad, desde a chamada fábrica Boger até as zonas de combate. A distância é comparável à entre Washington, D.C. e Miami, mostrando a profundidade da infiltração da Ucrânia em território russo. A sabotagem de infraestrutura se tornou uma prioridade para os movimentos ucranianos, pois as ferrovias e as fábricas militares são vitais para a máquina de guerra da Rússia. Estes ataques às ferrovias são fundamentais para impedir que a Rússia concentre suas forças numéricas na linha de frente. Em 2023, apenas na região de Zaporizhia, grupos de resistência ucranianos realizaram 10 operações de sabotagem bem-sucedidas. Em resposta a essa crescente atividade, o exército russo começou a usar trens blindados da era soviética em suas operações de suprimento. Esses trens misturam transporte de tropas, vagões de carga e armamentos defensivos e ofensivos, como canhões automáticos e chassis de veículos de combate de infantaria. Entretanto, a utilização de trens blindados em combate não é nova. Esses veículos foram inicialmente utilizados durante a Guerra Fria, em razão de sua menor mobilidade em comparação a veículos rastreados ou com rodas. Estrategicamente, trens seguem cronogramas rígidos e previsíveis, tornando-se alvos mais fáceis para as operações de sabotagem dos ucranianos. A Rússia, ao depender de tais trens para suas manobras, revela um impacto significativo das táticas de desestabilização ucranianas em suas estratégias de guerra. Em meio a todo esse jogo de xadrez militar, um mistério se desenrola. O que mais a resistência ucraniana está planejando nas sombras? Alguma ação imprevista pode estar prestes a mudar o rumo dessa guerra dramática. Você sabia que a Ucrânia está humilhando a Rússia não só nas batalhas frontais, mas em uma guerra invisível, profundamente infiltrada no coração inimigo? Imagine sabotagens que estilhaçam linhas de suprimento a milhares de quilômetros de distância, operações que fazem tremer a máquina de guerra russa sem um único tiro ouvido. Essa revelação chocante expõe como partigiani ucranianos, infiltrados como sombras, estão transformando a invasão em um pesadelo para o Kremlin. Prepare-se para sentir o cheiro de fogo escondido e ouvir sussurros de traição em cada esquina russa. Vamos mergulhar nesse abismo de coragem e astúcia? Continuando da ideia de que há duas formas de força na guerra ucraniana, a militar aberta e a clandestina, envolvendo infiltrantes que operam em território ocupado ou mesmo russo, vamos aprofundar nos detalhes chocantes de outubro de 2025, quando partisans ucranianos da ATEI, um grupo anti-civilista formado por ucranianos e minorias russas, infiltraram um regimento motorizado russo na região de Kursk. Eles viveram entre os russos por meses, coletando coordenadas de artilharia e posições armadas, entregando dados vitais às forças de defesa da Ucrânia para ataques preemptivos devastadores que libertaram território antes que o exército russo pudesse reagir. Sinta o ar tenso, carregado de segredos silenciosos, enquanto esses agentes patrióticos navegavam entre famílias inimigas, o coração batendo forte com cada palavra roubada. Mas e os conflitos internos? Imagine a humilhação para o Kremlin. Russos traídos por seu próprio sangue, ucranianos mascarados como aliados. Você consegue acreditar que resistência tão profunda virou o jogo? Que traição no coração da máquina russa permitirá a próxima reviravolta inesperada?
da humilhação infligida pelo grupo AT em Kursk, onde infiltrantes coletaram inteligência para ataques precisos. Passamos para o processo brutal de seleção e treinamento desses espelhos líquidos. A Inteligência de Segurança da Ucrânia, ou SBU, não aceita qualquer um. Candidatos patrióticos são avaliados remotamente e pessoalmente em locais seguros fora de territórios ocupados. Cada agente recebe um plano individual falso com riscos calculados, às vezes envolvendo fingir lealdade em administrações locais russas ou criar redes nas comunidades reais. A segurança operacional é extrema. Ninguém, nem mesmo famílias, sabe a verdade, a menos que ambos trabalhem juntos. Cisões emocionais surgem quando um agente hesita diante de ameaças iminentes, forçando evacuações rápidas com parentes. Sinta a pressão, como areia fina sob os pés em cada encontro secreto, o cheiro rançoso de paranoia no ar. Mas o choque real é ver civis se transformando em guerreiros invisíveis, minando a ocupação russa de dentro. Qual loucura emocional um pai sentiria ao não poder compartilhar sacrifícios com seus filhos? Aguarde a reviravolta. Esses missionários civilians não param em propaganda, eles mergulham em sabotagens diretas que redefinem o caos. Da seleção intensa de agentes que lidam com riscos diários em território ocupado, onde a cada respiro escondido ecoa o medo de descoberta. Vamos para o escopo devastador de missões que abrem feridas profundas na invasão russa. Esses partisãos trabalham na face civil, infiltrando administrações locais para semear descontentamento, dificultando a integração da Ucrânia na Rússia. Contudo, suas ações vão além, incluindo a destruição técnica de suprimentos militares ou neutralização de ameaças estratégicas. Só indivíduos estáveis e dedicados suportam essa pressão, compreendendo as repercussões em suas vidas. Imagine o frio cortante do inverno russo enquanto coordenam atos que estendem o alcance da Ucrânia a centenas de quilômetros do fronte, de reconhecimento simples a ataques táticos massivos. O conflito interno é palpável, patriotismo versus lealdade forçada. Você percebe como a mentira vira arma? Que reviravolta virá quando esses sabotadores revelarem fragilidades inimigas? Do amplo alcance dessas missões que transformam civilians em força invisível contra a Rússia, focamos agora nas operações pioneiras dos Estados Unidos nessa guerra clandestina. Não é o primeiro envolvimento. Em outubro de 2025, partisãos ucranianos evitaram uma defesa americana crucial em Kursk, infiltrando o 82º Regimento Motorizado Russo, coletando inteligência para coordenadas Aloving preventivos que libertaram território antes de contraofensivas russas. Aqui entra o movimento ATEI, cujo nome significa Fogo no Tártaro da Crimeia, composto por ucranianos nativos e minorias não russas. Eles facilitaram cada aspecto do exército russo, mas são congressistas auxiliares do SBU. Sinta o calor crescente de lealdade ardente, o coro de vozes reprimidas ecoando em regiões ocupadas. Mas o choque da reviravolta. Mesmo russos étnicos menores ou ucranianos conscritos ajudam a Ucrânia por recompensa justa, mostrando quão permeável é o inimigo. Qual traição maior pode virar o jogo? Da reviravolta chocante de traidores russos ajudando a Ucrânia por recompensa, revelada pela influência dos Estados Unidos e grupos como a TEI, passamos a incidentes notáveis que racham a resistência russa. Em novembro de 2023, saboteadores ucranianos encontraram lábios em um trem de carga russo, carregando diesel e combustível de jato, detonando-o dentro do túnel Severomusky de 9 milhas na Sibéria, vital em link com a China, fornecedores críticos de munições. A destruição não foi temporária. O túnel, um dos mais longos do mundo, levou décadas para operar e agora permanece obstruído por meses ou anos, mutilando rotas de suprimento. Imagine o barulho ensurdecedor de colapso ecoando nas montanhas, o cheiro acre de metal queimado pairando no ar frio siberiano. Conflitos emergem na humilhação do Kremlin, incapaz de reconstruir rapidamente. Você sente a raiva russa queimando? Aguarde a próxima torção. Sabotagens em bases aéreas revelarão fragilidades ainda maiores. Da sabotagem massiva no túnel siberiano que isolou a Rússia de munições chinesas, causando perdas incalculáveis, avançamos para abril de 2025, quando um partisano pró-ucraniano infiltrado no centro militar russo incendiou um tanque no fronte Donetsk, escolhendo o momento em que mecânicos estavam distraídos. Fugas infiltrado evitaram detecção, causando blases devastadores. Meses depois, em junho, agentes sabotaram uma subestação elétrica em Kaliningrad, infligindo US$ 5 milhões em danos e cortando energia para sites de produção militar.
Imagine o súbito blackout, o frio gélido invadindo fábricas, o cheiro de isolamento queimado enchendo o ar. A humilhação cresce. Armas russas debilitadas sem energia. Qual reviravolta emocional enfrentará o Kremlin ao perder controle interno? Fique ligado para operações aéreas que coroarão essa narrativa de dominação clandestina. Da sabotagem elétrica em Kaliningrad que extinguiu produção militar russa, criando ondas de caos invisível, chegamos a outubro de 2025, com um partisano atingindo uma ferrovia a 600 milhas da fronte ucraniana, na República Chuvash, cortando suprimentos de drones poderosos vindos de fábricas em SHYTSY. Esse ataque, equivalente à distância de Washington a Miami, destaca o alcance profundo da Ucrânia. Em 2023, grupos resistentes em Zaporíjia executaram 10 sabotagens ferroviárias bem-sucedidas, forçando a Rússia a reviver trens blindados soviéticos com transportes de tropas, carregamento, canhões automáticos, veículos de combate e reparos de trilho. Sinta o barulho pesado das rodas metálicas, o cheiro de óleo diesel misturado à poeira, enquanto esses trens, menos manobráveis e previsíveis, se tornam alvos fáceis. Conflitos ocorrem na frustração russa, uma estratégia antiga ressuscitada por falhas modernas. Você percebe como ferrovias viram fraqueza fatal? Que cliffhanger impressionante virá quando drones invisíveis transformarem bases russas em ruínas? Da ressurreição humilhante de trens blindados russos para combater sabotagens diante da imobilidade vulnerável dessas máquinas. Culminamos na Operação Teia de Aranha, realizada pelo SB ucraniano, não tropas de resistência. Contrária às sabotagens tradicionais, a Ucrânia contrabandeou cerca de 117 drones em caminhões, movendo-os para 5 bases aéreas russas espalhadas. O alvo mais distante foi Belaya, a 2.670 milhas de ponto distância da fronte. Os drones foram ativados via redes móveis, realizando ataques suicidas em instalações militares. Alvos principais incluíram bombardeiros estratégicos como o Tu-22M3 que não são mais produzidos, destruindo 41, um terço do arsenal nuclear de bombardeiros russos. Imagine o pânico silencioso ao ver máquinas russas desmoronando, o cheiro de fumaça espalhando-se sem aviso. A surpresa econômica, ataques que custam milhões contra déficits russos de bilhões. Conflitos emocionais crescem na arrogância quebrada do Kremlin. Qual traição digital redefinirá guerras futuras? Aguarde o silêncio ensurdecedor do fim invisível. E junto com Teia de Aranha, a TEI conduziu uma sabotagem ferroviária na linha Volnovakha-Mariupol, vital para território ocupado e evitando a ponte da Crimeia. Essa combinação de ataque de longo alcance e sabotagem local é um soco duplo letal. Sinta a tensão crescendo, como uma teia se fechando, enquanto regiões russas lutam para sustentar invasões. Você sente a humilhação invisível corroendo o poder do inimigo? Que reviravolta final virá quando essas redes clandestinas colapsaram totalmente as defesas russas? Fique atento, o jogo está mudando de forma surpreendente. Você já ouviu falar das batalhas abertas na Europa? Dos bombardeios incessantes de artilharia entre Ucrânia e Rússia, dos caças F-16 e Mirage 2000 patrulhando os céus, da pressão incessante sobre linhas de frente mergulhadas em caos. Mas, e se houvesse uma força silenciosa, sombria? Uma versão subterrânea de resistência que envolve a própria Ucrânia e se infiltra no coração da Rússia. Como pessoas comuns se tornam heróis extraordinários, transformando galpões abandonados em esconderijos brilhantes, escapando de capturas por centímetros e celebrando cada pequena vitória contra a dominação. Neste vídeo vamos mergulhar em um universo microscópico, onde operações clandestinas com enxames de drones revelam planos grandiosos. E os Estados Unidos se envolvem, todos com um propósito maior. Essas ações efetivas contra sabotagens impedem a Rússia de sustentar sua invasão sem fim. Não é a primeira vez que tais operações acontecem, e a resistência ucraniana ecoa em guerras globais. Em novembro de 2022, partidários ucranianos infiltrados em um regimento motorizado russo de infantaria na região de Kharkiv desmantelaram defesas nordeste. Soldados americanos incorporados ao 82º Regimento Motorizado acordaram entre russos e aliados, assumindo posições estratégicas. Em vez de capitular, eles interceptaram inteligência russa, fornecendo coordenadas de posições de artilharia, bunkers armados e concentrações de tropas. Isso permitiu às forças de defesa da Ucrânia lançar ataques preventivos devastadores, dizimando russos e aliados antes que fossem isolados. Essa missão em particular foi liderada pelo Grupo Ateish, um movimento anti-russo,
cujo nome significa fogo em tártaro da Crimeia. Composto por recrutas ucranianos, minorias étnicas não russas e tártaros crimeanos em territórios ocupados. O movimento cresceu durante a invasão e em 2025, seus membros facilitavam o caos em toda a estrutura russa. Ainda assim, a Teixa é uma rede relativamente nova de nacionalistas ucranianos, parte de um esforço maior de resistência. O verdadeiro motor das operações ucranianas é a inteligência militar, detalhada em uma entrevista com Sasha, das Forças Especiais de Operações da Ucrânia, ou SSO, para o outlet ucraniano Kramatorsk Independente. Sasha revelou que o SSO identifica e treina pessoas em regiões fronteiriças ideais para a resistência, como territórios russos ocupados ou invadidos. O perfil de um infiltrado é o de um patriota, geralmente alguém que anseia por ação. Mas eles não entram em missão apenas com boas intenções. O treinamento é rigoroso, envolvendo simulações remotas e presenciais em locais seguros fora dos territórios ocupados. O SSO avalia riscos, coordenação e discrição. Para cada agente, um plano personaliza elaborado, às vezes exigindo falsificação de documentos, cargos administrativos locais ou manutenção de sites pró-russos para comunidades reais. A segurança operacional é extrema. Ninguém, nem mesmo a família, sabe da atividade, a menos que dois parentes trabalhem juntos no SSO. Se descobertos, a Ucrânia dispõe de planos de evacuação para cada operativo e sua família, ativados se perderem a compostura ou enfrentarem ameaças imediatas. O leque de missões é impressionante. Contrário a movimentos assistenciais, esses agentes atuam no lado civil da invasão russa, direcionados a inflar administrações locais para fomentar descontentamento com autoridades ocupacionais, que tentam integrar a Ucrânia à Rússia. Até missões de sabotagem direta podem surgir, como destruir suprimentos militares ou eliminar soldados. É por isso que o SSO trabalha com indivíduos estáveis e dedicados, cientes da pressão e das consequências, e funciona além das expectativas. As operações evoluíram de reconhecimento simples para sabotagem massiva e golpes táticos a centenas de quilômetros da linha de frente. Para isso, o SSO e o TES usam táticas diferentes. Retornando ao incidente de 11 de outubro de 2025, outro elemento-chave no anúncio nas redes sociais, até em unidades de elite russas, há quem ajude a Ucrânia por recompensa justa. Isso sugere que a inteligência ucraniana usa tropas russas, principalmente minorias étnicas russas ou ucranianos conscritos. O apoio à Ucrânia é tão amplo que penetra o exército russo. Se o pagamento compensar, eles se unem à operação. Segundo Zokhar, um coordenador de 20 anos do TES, o movimento tem agentes não só na Ucrânia ocupada, mas em cidades russas e regiões como Sibéria, com postérios de recrutamento em postes telegráficos. Eles infiltram fábricas de defesa russa e unidades militares, fornecendo inteligência precisa para ataques ucranianos meticulosos. E os incidentes notáveis de células de resistência são numerosos. Em novembro de 2023, sabotadores ucranianos colocaram explosivos em um trem de carga russo transportando diesel e combustível para jatos. A cerca de 5.000 quilômetros da fronteira ucraniana. O detônam foi sincronizado dentro do túnel Severo-Musky, de 15 quilômetros nas montanhas siberianas. O alvo não era só o trem, mas o túnel em si. Ao contrário de rotas terrestres expostas, destruir um túnel causa danos profundos. Trilhos podem ser substituídos rapidamente, trens circulando em semanas. Mas esse túnel conectava Rússia e China, crucial para exportações de munições russas. Levaram décadas para operacionalizá-lo, um dos mais longos do mundo. Destruí-lo infligiu prejuízos duradouros, bloqueando a rota por meses ou anos até limparem os escombros e estabilizarem o tráfego. Em abril de 2025, um partidário pró-ucraniano infiltrado no grupo militar central russo sabotou no fronte Dnipro, incendiando um tanque russo. Escolheu o momento em que russos instalavam armadura extra, explodindo enquanto mecânicos bebericavam, diminuindo a vigilância. Após destruir o veículo e causar chamas, retirou-se despercebido para um local seguro. Poucos meses depois, em junho de 2025, agentes despedaçaram uma subestação elétrica em Kaliningrad, Rússia, causando 5 milhões de dólares em danos e cortando energia em sites de produção militar. Drucaram refrigerante de um transformador de força antes de incendiá-los, prejudicando instalações russas próximas. Por fim, em outubro de 2025, um agente atingiu uma ferrovia em Chuvashia, Rússia, a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana.
Essa linha crucial transportava drones de ataque chá de fábricas para linhas de frente. Distância similar de Washington a Miami. Mostrando quão profunda é a influência ucraniana em território russo. Essas sabotagens de infraestrutura são prioridade. Ferrovias e plantas militares sustentam a máquina de guerra russa. Operações ferroviárias negam à Rússia vantagens numéricas na linha real de frente. Em 2023, grupos de resistência ucranianos na região de Zaporizhzhia realizaram 10 sabotagens ferroviárias bem-sucedidas. Para contrabalançar, militares russos retomaram trens blindados soviéticos com transportes de tropas, cargas, armas ofensivas e defensivas como canhões automáticos, chassis de veículos de combate e antiaéreas. Os trens abrangem vigilância e reparos de emergência. Mas usá-los em batalha cessou na Guerra Fria por causa. Um trem é menos manobrável que veículos equipados. Horários rígidos e previsíveis facilitam alvos. O retorno russo sinaliza danos das sabotagens ucranianas à economia e estratégia de guerra. O ápice das operações clandestinas é a Operação Teia de Aranha, talvez conduzida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, em vez de resistentes. A estratégia era antitética à sabotagem tradicional. Contrabandeou cerca de 117 drones em caminhões, dirigidos a 5 bases aéreas russas dispersas. Destruíram aeronaves Yak-38 e Yak-141 em bases como Voronezh, Bielorrússia, Belgorod e Krasnodar, causando bilhões em danos com drones custando centenas de milhares. Razão de troca custoso horrível tornando ataques FPV ucranianos contra tanques modestos. Não foi silencioso, relatórios indicam insegurança em forças russas com batalhões inteiros não retornando. Partidários notaram que, apesar de perdas devastadoras, comandos russos ordenavam missões. Mas e se revelasse uma reviravolta chocante? Durante Pilo de abril, unidades russas pontuaram rios, mas agentes ucranianos haviam marcado falhas invisíveis tempo antes, aguardando explosões precisas. Imagine o cheiro de fumaça diesel se misturando ao ar frio siberiano, ou o zunido de drones sobre bases nevadas. Em outubro de 2022, resistência gatilhou dramas globais, sofrendo baixas, mas questionando. Será que cada soldado russo sente o chão tremer sob seus pés? Naquele dia, perdas russas subiram, forçando retirada em Tamariz Rio. Você sente o desespero, não sente? A confiança deles evaporando como gelo sob calor conectada à teia de aranha. A Teixe sabotou a linha ferroviária Volnovakha-Mariupol, vital para territórios ocupados, contornando a ponte da Crimeia. Esse duplo golpe de ataques de longo alcance com sabotagem tradicional destaca a intenção das células ucranianas, espalhando ataques em vastos terrenos, sangrando a Rússia economicamente e estrategicamente. O impacto psicológico em forças russas é profundo e imensurável. Agora militares russos temem quais agentes ucranianos agirão em sabotagens. Danificar equipamentos é uma coisa, tanques e aviões inativos. Mas agentes podem envenenar comida, plantar explosivos sob veículos em movimento ou fornecer inteligência para dizimar regimentos com um só ataque aéreo. Medos não inventados. Em novembro de 2023, 26 militares russos foram envenenados, 5 abatidos por míssil. Imagine ser soldado russo na Ucrânia ocupada. Não confiar na comida servida por locais. O consertador do tanque escondendo segredos. O cigarro eletrônico comprado contendo armadilhas. Cada ucraniano encontrado potencialmente alimentando artilharia, esperando bombardear sua posição. Você pode chamar de paranoia, mas pode estar acontecendo com você. Essa insegurança é o coração da guerrilha escalada pessoal. No fim, o ponto é fazer soldados russos abominar o envio para a guerra. Sobrevivência ou desistência, o dilema eterno. Quanta pressão essa guerra imponha, a resiliência ucraniana endurece como aço forjado contra fogo. Você acha que a maré virará? Ecoando chuvas incessantes em campos gelados, Kiev em cada decisão pendurada por um fio fino. No próximo agir, revela-se se a teia se fecha ou se explode em caos imprevisível. Por enquanto sente o peso dos segredos carregados, o ar distam pesado com possibilidades. Parece fantasia? Mas os fatos gritam alto. Em outubro de 2022, resistência detonou pontes onde russos cruzariam, perdendo o moral em segundos. Perguntas retóricas pairam. Quantas vidas se entrelaçam nessa dança sombria? Inúmeras com cheiros de pólvora e frieza cortante. Em novembro de 2022, sabotadores fileiras russas afundaram um posto avançado sob rajadas noturnas. Você sente o pulso acelerando? A humilhação de ver tanques virarem chamas eternas.
Então, uma reviravolta. Agentes ucranianos não só sabotavam, mas recrutavam dissidentes internos, transformando inimigos em aliadores silenciosos. Quem poderia prever tal traição dentro das fileiras? Sinta o ardor da surpresa, como sal em feridas abertas. Inúmeros sepultados sob escombros, ruídos de alerta ecoando. Agora imagine o ciclo se repetindo. Ferrovias cortadas. Bases aéreas em caos, e a pergunta que abala: será que a resistência realmente quebra a espinha da besta russa? Cheire o medo palpável no ar, textura estável de desespero. Nunca subestime a força oculta, e se tudo desembocasse em uma revelação maior? Amit tático penetrante, corações rebeldes pulsando, revelando fissuras invisíveis na armadura dos opressores. Em dezembro de 2023, infiltrados ativaram explosões em depósitos de armas, chamas laranja alumiando noites escuras, calor opressivo. Você ouve o trovão distante de justiça, sensações de adrenalina? A surpresa derruba, humilhando conquistadores arrogantes. Reviravolta surpreendente. Provas emergem de colaboração secreta. Em uma análise impactante vemos que a insegurança se tornou um cartão de visita da guerra de guerrilha. Soldados russos começam a se questionar se retornarão ao final do dia. Isso é exatamente o que essas táticas visam: minar a moral das tropas e criar descontentamento entre aqueles enviados à luta. Cada ponto de controle bem-sucedido que desacelera a logística russa proporciona uma vantagem a mais para a Ucrânia. Cada hora em que os comandantes russos se preocupam com ameaças internas é uma hora a menos em que podem planejar ofensivas. O movimento de resistência ucraniano não surgiu do nada. Ele se fortaleceu frente ao desespero. Após tentativas mal-sucedidas de atravessar um rio na região de Kharkiv, a situação entre as tropas russas se deteriorou. Um documento relatou que várias patrulhas inteiras não retornavam. Apesar das baixas catastróficas, o alto comando continuou a enviar soldados para a morte certa, resultando em um número crescente de desertores. As implicações estratégicas desse conflito nas sombras vão muito além das operações de sabotagem individuais. Cada trem que não chega com munição, cada depósito de combustível que arde em chamas, cada aeronave destruída no solo traz impacto direto na capacidade russa de pressionar a Ucrânia. Esses pequenos triunfos se somam na construção da resiliência ucraniana. A resposta da Rússia tem sido brutal, porém ineficaz. Enquanto a FSB realiza operações violentas, revistando vilarejos e detendo em massa qualquer um considerado suspeito, a natureza distribuída da resistência ucraniana torna quase impossível erradicá-la. Quando coordenadores ucranianos encontram espiões em suas fileiras, eles isolam os grupos traidores e seguem com as operações em outros lugares. Em um nível mais amplo, a Rússia intensificou suas medidas de segurança, enviando unidades de elite para caçar essas redes de resistência e criando punições severas para quem colabora com os ucranianos. No entanto, mesmo com essa vigilância reforçada, os partisans ucranianos continuam a executar operações bem-sucedidas nos territórios ocupados e no interior da Rússia. Aqui reside a genialidade da estratégia ucraniana. Cada soldado russo destinado a caçar partisans é um soldado a menos em combate nas frentes de ataque da Ucrânia. Como a guerra se desenrola, as táticas de resistência se diversificam. O rastro de destruição deixado pelos ucranianos confirma que a luta vai muito além de uma simples batalha. É uma guerra pela sobrevivência e pela manutenção da identidade nacional. O método é claro. Cada ataque não é apenas um ato de sabotagem, mas uma mensagem de esperança e resiliência em tempos de adversidade. As forças ucranianas provam que sua determinação está longe de se apagar. Cada ato de resistência se torna um símbolo de luta. O que mais está reservado nesse embate de vontades? As próximas táticas podem reverter o curso da guerra, mas a batalha pela coragem e pela liberdade nunca foi tão intensa. No contexto atual, com a vigilância elevada, os partisans ucranianos estão realizando operações bem-sucedidas em territórios ocupados e profundamente dentro da Rússia. Aqui está onde a estratégia da Ucrânia se torna realmente brilhante. Cada soldado russo designado para caçar partisans é um soldado a menos atacando as posições ucranianas. Cada posto de controle que desacelera a logística russa representa uma vantagem a mais para as forças ucranianas. Cada hora em que um comandante russo se preocupa com ameaças internas é uma hora em que ele não está planejando operações ofensivas. É crucial ressaltar que essa resistência ucraniana não surgiu do nada. Desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e iniciou sua campanha ofensiva, os dois países vêm em guerra quase contínua.
Se considerarmos essa linha do tempo, os ucranianos tiveram 8 anos para elaborar planos detalhados de contraofensivas dentro de seu território, garantindo uma vantagem vital quando a Rússia começou a invasão total em 2022. Durante esses 8 anos, a Ucrânia observou de perto como a Rússia opera nos territórios que ocupa. Antes da invasão da Crimeia, os ucranianos comuns não se preocupavam em integrar-se a um movimento de resistência. Porém, para aqueles que estavam na Crimeia após 2015, essa realidade mudou drasticamente. A necessidade de criar operações clandestinas se expandiu, tornando toda a Ucrânia cada vez mais hostil a operações russas e mais preparada para o que parecia inevitável. Essa resistência também explica por que a invasão inicial russa falhou nas primeiras horas de 24 de fevereiro de 2022. Quando a Rússia anexou a Crimeia, fez isso praticamente sem disparar um único tiro. Forças especiais russas desembarcaram no aeroporto de Sevastopol, ocuparam edifícios governamentais vitais e clamaram por um suposto movimento independente. O presidente russo Vladimir Putin planejava aplicar esse mesmo roteiro na Ucrânia, com Kiev e o aeroporto adjacente como alvos. Contudo, a Ucrânia já conhecia os planos e estava mais do que preparada para evitar o golpe inicial que visava decapitar seu governo. E quando aquele plano de invasão falhou, o resto do país se mobilizou. Agora, imagine você no meio desse cenário caótico. A tensão no ar é palpável, e o cheiro do combustível queima os pulmões. Os partisans com os rostos cobertos, movem-se como sombras em silêncio absoluto, prontos para realizar ações audaciosas. Levante-se a pergunta: o que acontece quando a resistência se infiltra no coração da máquina de guerra russa? A cada dia que passa, a força de ataque da Ucrânia se transforma em uma rede de resistência clandestina bem estruturada. Cada operação silenciosa atrapalha a logística russa. Um trem, um caminhão, um soldado. Cada elemento é parte de uma teia meticulosamente planejada que luta contra a opressão. É uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas pela alma da nação. As operações se espalham, revelando fraquezas que a Rússia não esperava. Dessa forma, em 2025, um ataque devastador acontece. Aumenta no número de explosões em corredores estratégicos. Os olhos do mundo se voltam para a Crimeia. E a pergunta que fica é: a resistência consegue mesmo mudar o rumo da guerra e reverter a maré contra gigantes? Naturalmente não é apenas uma questão de força física, mas de um espírito que se recusa a se render, em sua luta constante por liberdade e dignidade. À medida que a crise se intensifica, um dispositivo de destruição está prestes a ser ativado. O que esses valentões conseguirão arriscar para conseguir a vitória? Enquanto a tensão cresce, a batalha real começa a se desenrolar, e as verdades mais sombrias vêm à tona. Como uma corrente de ar noturna, a revolução pregava apenas um objetivo. A liberdade estava nas entranhas de cada plano, cada homem lutando contra o que parecia imbatível. Você sabia que a resistência ucraniana está infiltrada na máquina de guerra russa, sabotando o espreito a milhares de quilômetros das linhas de frente? Choque absoluto! E se a Ucrânia já venceu esta guerra sem disparar um tiro? Imagine o cheiro de fumaça diesel nos trilhos congelados da Sibéria, onde um trem de suprimentos russa explode, iluminando a noite como uma fogueira infernal. O que acontece quando a própria economia russa desmorona por trás das linhas? Recapitulando a parte anterior, vimos como a resistência ucraniana se infiltrou nas forças russas, e a economia russa, agora completamente voltada a financiar a guerra, com o orçamento militar de 2025 alcançando 40% do gasto governamental e 7% do produto interno bruto. Figuras que não se viam desde o auge da Guerra Fria. Agora, olhe mais fundo, o complexo militar industrial da Rússia praticamente ruiu. Sem exportações desde o segundo ano da guerra. Tudo o que produzem para o conflito fica retido, incapaz de gerar receita. Como financiar a máquina de morte se o dinheiro vem apenas de dentro? Sinta o gosto amargo da frustração aqui. O som dos motores calados de tanques em depósitos abertos, expostos ao vento gelado. Berros distantes de soldados russos descobrindo sabotagens. Por que a Ucrânia domina o jogo assim? É chocante humilhar o invasor dessa forma. Você já imaginou trilhos cheios de carros abarrotados de munições e armas parados, indefesos, como animais presos em armadilhas? Quando as ferrovias russas falham em transportar esse equipamento para a linha de frente subitamente, tanques e munições ficam acumuladas em regiões inseguranças, locais que talvez não sejam mais seguros. Grupos de resistência ucraniana e ataques de longo alcance tornaram-se peritos em mirá-los.
E agora a reviravolta chocante. A resistência cresce mais inteira com o tempo. À medida que a Rússia drena seus recursos, analistas afirmam que levará anos para reabastecer suprimentos afetados por sanções ocidentais e perdas humanas imediatas. Toque na sensação fria de metal retorcendo sob explosões controladas. O cheiro de óleo queimado pairando no ar. Cada movimento desesperado da Rússia apenas abre mais brechas para infiltrações da Ucrânia. Quanto mais a Rússia força, mais ela cai em redes invisíveis. Humilhação total. O gigante que invadiu se torna alvo em seu próprio quintal. O abraços de sideral de munições parados? Pense na derrota silenciosa. Mas espere, a verdadeira bomba é que enquanto a resistência tece verbos de sabotagem, a Europa assiste boquiaberta. O fim desta guerra poderia estar na sombra, não no campo de batalha? Antes do vídeo acabar, reflita. Quem venceu a batalha invisível? Spacher, obrigado por assistir. Agora para descobrir como a Ucrânia revolucionou a guerra de drones a encontrar essas operações de resistência. Confira nossa análise das capacidades de guerrilha assimétrica da Ucrânia. E para ficar atualizado com o progresso da guerra e outros eventos vitais da geopolítica global, assine o canal Ministre para vídeos diários. Mas aqui está o cliffhanger. Um agente ucraniano na liderança russa talvez? Em um último lance desesperado, ele poderia virar a chave, fazendo o Kremlin desmoronar de dentro. Imagine Putin olhando para trás, percebendo que a resistência está no quarto ao lado. Choque final. A guerra acabou antes de começarem. Você imaginaria isso? Você sabia que a resistência da Ucrânia está levando a um confronto inesperado e complexo com a Rússia? Enquanto o mundo observa a batalha evidente na linha de frente, uma guerra silenciosa e meticulosamente orquestrada se desenrola por trás das cenas. Em 2014, as bases da resistência foram estabelecidas, criando uma rede que se expandiu ao longo dos anos e agora está quebrando as linhas defensivas da Rússia. Como isso aconteceu? Você se pergunta. A infiltração na máquina militar russa, que antes parecia intransponível, agora está se tornando possível. Os canais de recrutamento, desenvolvidos ao longo dos anos, permitiram uma rápida expansão das forças ucranianas em território inimigo. Treinamentos apurados e redes de inteligência formados durante o conflito no Donbas podem ser ativados em áreas recém-ocupadas, tornando-se um jogo de gato e rato entre as forças de resistência e os militares russos. Os números são alarmantes. A Rússia perdeu mais de 1 milhão de combatentes em um período de 3 anos e meio, incluindo um número significativo de oficiais de alta patente. Isso é devastador, já que posições de comando requerem anos de treinamento e a Rússia não consegue repor essas perdas facilmente. Você pararia para pensar que o impacto de perder tantos soldados inviabiliza a capacidade de continuidade da guerra? Ao mesmo tempo, a economia da Rússia está se concentrando em extrair o máximo de recursos possível para financiar seus esforços bélicos. O orçamento militar de 2025 foi colossal, representando 40% dos gastos do governo e mais de 7% do PIB, cifras que não eram vistas desde o auge da Guerra Fria. É um paradoxo. Quanto mais a Rússia se esforça para sustentar sua guerra, mais sua capacidade de combate se deteriora. Essa combinação explosiva de perdas humanas e crises financeiras cria pontos de pressão que dificultam ainda mais a situação da Rússia. É uma luta não apenas pelo poder militar, mas pela sobrevivência de um regime. E enquanto a resistência continua a realizar operações audaciosas, o que acontecerá quando a Rússia ficar sem os meios para lutar? O futuro da guerra poderá ser moldado por detalhes que hoje parecem invisíveis. Será que sanções, descontentamento interno e resistência serão suficientes para mudar o rumo do conflito? O embate entre a vontade de lutar e a pressão por mudança se intensifica, deixando o mundo esperando o desenrolar dessa história. Você sabia que a resistência da Ucrânia está levando a um confronto inesperado e complexo com a Rússia? Enquanto os olhos do mundo se voltam para a intensa batalha na linha de frente, uma guerra silenciosa e meticulosamente orquestrada se desenrola nos bastidores. Desde 2014, as bases da resistência foram estabelecidas, formando uma rede que se expande continuamente e agora rompe as linhas defensivas da Rússia. Mas como isso foi possível? A infiltração na máquina militar russa, que antes parecia intransponível, agora se torna uma realidade. Canais de recrutamento desenvolvidos ao longo dos anos permitiram que as forças ucranianas se expandissem rapidamente em território inimigo. Com treinos meticulosos e redes de inteligência formadas durante os conflitos no Donbas, a resistência está pronta para agir em áreas recém-ocupadas.
É um jogo de gato e rato entre as forças de resistência e os militares russos, onde cada movimento conta. Os números são alarmantes. A Rússia perdeu mais de 1 milhão de combatentes em um período de 3 anos e meio, incluindo um número considerável de oficiais de alta patente. Essa perda é devastadora, já que posições de comando exigem anos de treinamento, e a Rússia encontra dificuldades para repor essas baixas. Você já parou para pensar como a perda de tantos soldados pode inviabilizar a continuidade da guerra? Simultaneamente, a economia da Rússia é pressionada a extrair o máximo de seus recursos para financiar seus esforços bélicos. O orçamento militar de 2025 é colossal, representando 40% dos gastos do governo e mais de 7% do PIB, cifras que não eram vistas desde o auge da Guerra Fria. É um paradoxo. Quanto mais a Rússia luta para sustentar sua guerra, mais sua capacidade de combate se deteriora. Essa combinação explosiva de perdas humanas e crises financeiras cria pontos de pressão que dificultam ainda mais a situação da Rússia. A luta não é apenas por poder militar, mas pela sobrevivência de um regime. E enquanto a resistência continua a realizar operações audaciosas, uma pergunta persiste: o que acontecerá quando a Rússia ficar sem meios para lutar? O futuro da guerra poderá ser moldado por detalhes que hoje parecem invisíveis. Será que sanções, descontentamento interno e resistência serão suficientes para mudar o rumo do conflito? À medida que o embate entre a vontade de lutar e a pressão por mudança se intensifica, o mundo aguarda ansiosamente o desenrolar dessa intrigante história. Um choque está prestes a acontecer. A resistência ucraniana, uma força inesperada, desafia cada expectativa. Prepare-se para descobrir os desdobramentos intrigantes desta guerra clandestina que se desdobra a cada dia. O que será que esta nova dinâmica trará para o futuro da Europa? O que você acha?